Olá, querido amigo, querida amiga, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo aí na sua casa, na sua vida, em toda a sua família. O texto para a reflexão de hoje está aqui no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 50, e diz o seguinte: Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido com a decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Olha que coisa interessante. José de Arimateia fazia parte do conselho, ele não concordou com o procedimento, não concordou com a condenação de Jesus, e depois que Jesus foi executado, ele foi lá diante de Pilatos dizendo assim: me dá o corpo de Jesus. E aí ele vai preparar tudo para que Jesus tenha um enterro digno, dentro da tradição judaica. Amigo, homens bons existem em todos os lugares. Tem até um pensamento que diz, né? Existem homens bons em todos os lugares, só gostaria que eles falassem mais alto. José de Arimateia falou mais alto. Ele se impôs diante de toda aquela atrocidade. Obviamente que ele foi voto vencido, mas ele se posicionou dizendo: está errado todo o procedimento, está errada a condenação, não pode ser feito isso com ele. E depois ele vai lá e diz assim: eu quero o corpo dele. Fala diretamente com Pilatos, e Pilatos cedeu. Então veja que José de Arimateia era um homem importante, era um homem reconhecido para Pilatos poder entregar o corpo de Jesus. Olá, querido amigo, querida amiga, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo aí na sua casa, na sua vida, em toda a sua família. O texto para a reflexão de hoje está aqui no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 50, e diz o seguinte: Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido com a decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Olha que coisa interessante. José de Arimateia fazia parte do conselho, ele não concordou com o procedimento, não concordou com a condenação de Jesus, e depois que Jesus foi executado, ele foi lá diante de Pilatos dizendo assim: me dá o corpo de Jesus. E aí ele vai preparar tudo para que Jesus tenha um enterro digno, dentro da tradição judaica. Amigo, homens bons existem em todos os lugares. Tem até um pensamento que diz, né? Existem homens bons em todos os lugares, só gostaria que eles falassem mais alto. José de Arimateia falou mais alto. Ele se impôs diante de toda aquela atrocidade. Obviamente que ele foi voto vencido. Olá, querido amigo, querida amiga, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo aí na sua casa, na sua vida, em toda a sua família. O texto para a reflexão de hoje está aqui no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 50, e diz o seguinte: Olá, querido amigo, querida amiga, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo aí na sua casa, na sua vida, em toda a sua família. O texto para a reflexão de hoje está aqui no livro de Lucas, no capítulo 23, a partir do verso 50, e diz o seguinte: Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido com a decisão